Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Olha só, eu estou embaixo de uma folha de bananeira. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre como cultivar bananeiras em casa, tá certo? Há uma grande diversidade de variedades de bananeiras disponíveis no mercado, que vocês podem aí escolher qual a que se adequa melhor ao espaço que vocês têm em casa, né? Lembrando que o nosso canal se propõe a ensinar como cultivar plantas em casa e em pequenos espaços, para que vocês possam ter as plantinhas perto de vocês e usufruir aí dos benefícios que elas nos proporcionam, né? Pois bem, às vezes vocês veem escrito o nome da bananeira, né? Encontram Musa X parasídica. Professora Edna, o que é que isso significa? Significa que nós estamos aí com uma cultivar de bananeira, ou seja, uma planta que resultou de um melhoramento genético onde foram cruzadas bananeiras silvestres, né, com variedades cultivadas de bananeira. Tá certo? Por que isso? Porque as bananeiras silvestres, gente, elas produzem bananas que têm sementes. Isso mesmo, sementes. São sementes grandes, parecendo um grão de feijão pequeno. São sementes extremamente duras, tá? Numerosas, que podem inclusive quebrar um dente se você morder com força. E que tornaria a experiência de se alimentar de uma banana um tanto quanto desagradável. Primeiro, pela quantidade de semente. Segundo, porque são bananas que também não têm um sabor muito legal. Então, o que o homem fez? Né? O que nós, humanos, fizemos? Melhoramos as variedades para consumo doméstico. Então, hoje a gente tem bananeiras que produzem bananas por um processo chamado de partenocarpia, tá bom? Eu explico para vocês depois o que é isso em outros vídeos, e que não produzem sementes. Você até encontra uns pontinhos pretos dentro da banana, mas aquilo ali não é semente, são óvulos não fecundados, tá certo? E cultivar uma bananeira em casa tem muitas vantagens. Primeiro que ela produz uma grande quantidade de frutos num único cacho, né? Outra vantagem, toda vez que você tira o cacho, você corta a bananeira. A bananeira só produz um cacho, cada planta de bananeira só produz um cacho. Esporadicamente pode produzir 2 ou mais, mas no geral produz apenas um cacho. Então você pode cortar essa bananeira depois que tira o cacho, e aí você faz uma limpeza no espaço, né? Se você essa bananeira estava de alguma forma incomodando naquele espaço porque cresceu muito, você vai ter a oportunidade de renovar esse aspecto paisagístico, né? Uma outra grande vantagem é que as bananeiras, elas produzem limbos foliares, né? Essas folhas bem grandes. Então elas transpiram uma grande quantidade de água por suas folhas e melhoram, dependendo da quantidade de bananeira que você tem, ela pode tornar o microambiente onde elas estão com uma umidade bem mais interessante, bem mais agradável. Tá certo? Então aí só mostrando para vocês algumas vantagens de cultivar bananeiras em casa. Um outro esclarecimento rapidinho é que existem bananas e plátanos, tá bom? Plátanos é, por exemplo, a banana da terra, que é muito cultivada no norte e que não são apropriadas para o consumo in natura, né? Elas são apropriadas para serem consumidas assadas ou cozidas, isso devido à qualidade do amido que elas apresentam nos frutos, tá certo? O que nós cultivamos são bananas, certinho? Entenderam? Então vamos ver aqui as bananeiras que eu tenho no meu quintal, para vocês se motivarem aí para cultivar no quintal de vocês também. Vamos lá? Olha só, gente, para vocês não usarem a falta de espaço como desculpa para não plantar uma bananeira, eu estou mostrando a vocês aqui, ó. Tem mais ou menos 80 centímetros para a parede e mais ou menos 1 metro aqui para essa divisória, que tem inclusive um portão, né? Que tem aqui uma passarela aqui do lado.
Então, notem que é um espaço realmente pequeno, mas era o cantinho que eu tinha, que poderia disponibilizar para plantar essa bananeira, que eu encontrei meio que condenada à morte, já bem raquítica, com aproximadamente 1 metro de altura, mas eu resolvi trazer para plantar, tá? Foi feita uma cova de aproximadamente 40 centímetros de profundidade, onde foi plantada a bananeira. Pegou, tá certo? Já está inclusive fiando, tá? Já está aqui a bananeira filha. Saíram outros brotos aqui que eu cortei, porque da mãe a gente só deve deixar um fio, tá? Para não gerar uma competição muito grande. Quando essa bananeira filha crescer, ela também vai gerar brotos. O pessoal chama de fios de bananeira, não é? E desses brotos eu vou deixar também só um. Então, uma torceira de bananeira deve ser mantida com 3 bananeiras de idades diferentes. A mãe, a filha e a neta. Dessa forma você perpetua, né? Entre aspas, a torceira e não gera competição. É uma competição significativa, né? Entre as plantas. Bom, como eu disse, essa planta era uma planta que já estava muito sofrida quando eu plantei. Então, ela deu uma bananeira fina, né? Não é aquela bananeira que tem um tronco grosso, que tem aquele perfil comercial, né? Uma bananeira fina. Além do mais, ela está plantada próxima à parede, está plantada numa área que não incide sol o dia todo, né? Tem algumas horas do dia que pega um pouco de sombra. Então, ela fica assim, mais estiolada, mais comprida e mais esguia. Mas, mesmo assim, produz. Olha só, gente. Já me retribuiu o carinho aqui com um cacho de banana. Eu já tirei aqui o coração. Depois eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com ele. E aqui não é um cacho de banana com muitas palmas, né? São apenas 4 palmas. Por serem só 4 palmas, eu nem tirei a última. E normalmente a gente tira a última palma, deixa só uma banana da última palma, né? Mas como já era pouca, não é perfil comercial, é para consumo doméstico, então eu deixei, tá bom? Como ela é muito esguia, né? E alta, o tronco não é, o pseudo caule, né? Não é muito bem formado, então ela tende a inclinar, até porque está muito próximo da parede. Então, no geral, quando acontece isso em cultivo doméstico, as pessoas colocam uma forquilha. Mas como aqui é jardim, para não afetar a estética do jardim, nós colocamos um grampo na parede, tá certo? Colocamos um fio e colocamos aqui um pedaço de eletroduto para aumentar a área de contato com a planta e assim tracionar a planta. Apesar de ser um pseudo-caule, né, formado apenas por bainhas de folhas aqui embrulhadas, não é? Apesar disso, a estrutura que suporta o cacho, né, ela dá também uma certa resistência aqui para aguentar essa tração, tá bom? Lembrando, gente, que toda essa estrutura é um pseudo-caule formado pelas bainhas das folhas. O caule da bananeira, ele é subterrâneo, tá certo? Então, visto isso, eu gostaria que vocês se encorajassem aí para plantar a bananeira no quintal de vocês, tá certo? E não usassem a desculpa de que não tem espaço. Qualquer pequeno espaço é suficiente. Eu vou mostrar a vocês uma outra bananeira aqui que eu tenho, que também está cultivada num espaço bem pequeno, para vocês se encorajarem ainda mais. Tá certo? Vamos ver? Essa é a nossa outra torceira de bananeiras, tá certo? Aqui é uma banana d'água, ou banana nanica, ou alguns chamam de banana anã. Você vê que é bem baixa, né? A planta tem baixa estatura. Está plantada aqui num canteiro de aproximadamente 50 centímetros de largura. Tem aqui na base uma begonha, olha, que está adorando aqui esse ambiente sombreado. Esse canteiro é um canteiro que eu utilizo para colocar minhas mudinhas,
tá? Tem uma porção de mudinhas aqui. Então, vejam que é um espaço pequeno que você pode aproveitar. E olha só, gente, o cacho tá quase chegando ao chão, não é verdade? Esse já é o 8º cacho dessa torceira de bananeiras, tá bom? Então, notem que é plenamente possível cultivar num canteiro de jardim, cultivar bananeiras, né, num canteiro de jardim. E aqui ela faz o papel tanto de frutífera quanto ornamenta também, né? Porque deixa muito bonito o espaço. As bananeiras têm folhas longas ou largas, né? Os limbos foliares são grandes e ela transpira bastante água, então deixa um ambiente muito agradável e melhora bastante nos dias de umidade baixa. Perceba como pode ser interessante cultivar bananeiras assim no seu quintal, juntamente com a sua família, né? Convidar a criançada para colher bananas, né? Que tal? Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, ajudem a gente aí a propagar essa ideia, tá certo? De cultivar plantas frutíferas no quintal para auxiliar na alimentação da família e também para que essa atividade possa ser em conjunto, né? Possa ser feita com a família de uma forma prazerosa e a gente aproveite de uma forma útil, né? Todos os espaços existentes nas nossas casas. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, até.